Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus para toda a igreja, tanto a quem está aqui, quanto a quem está nos assistindo na live, até as pessoas que ainda vão nos assistir, né? Então, vamos orar. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo que começamos semana passada sobre os 7 milagres de Jesus que constam no livro de João, no Evangelho de João. Vimos 3 milagres semana passada e hoje eu acho que a gente consegue ver os 4. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar aqui, que o Senhor possa derramar o óleo fresco da Tua unção sobre a minha cabeça, mas também na cabeça e nos ouvidos daqueles que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa falar aos corações e que nada venha de mim, Senhor, mas que o Senhor possa me usar com poder e com graça, Senhor. É o que te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que todo esse estudo foi feito na Nova Almeida, né? Nova Almeida atualizada. Então, nós vamos ver o 4º milagre de Jesus. Como eu falei, vimos os 3 primeiros, né? Primeiro, a transformação da água em vinho. Depois, vimos a cura do filho de um oficial do rei. Depois, vimos a cura de um paralítico de Betesda, que há 38 anos estava ali querendo ser curado. E hoje a gente vai ver a multiplicação de pães e peixes, que está lá em João 6, de 1 a 14. Então, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A multiplicação dos pães era um sinal messiânico, que o associa à provisão do maná de Deus lá no deserto, né, por intermédio de Moisés. Em resposta à exigência das pessoas que se realizasse um sinal maior que Moisés, Jesus reivindicou ser o pão da vida, que desceu dos céus e que provê a nutrição, tanto material, física, como a nutrição espiritual, para que todos nele crescem. Os milagres registrados nesse capítulo relembram esses atos de salvação da história de Israel. Eram muitos sinais que Jesus fazia, mas foram muitos sinais que Deus fez
no Antigo Testamento também. E como Jesus aqui, ele foi realmente tipificado pela primeira Páscoa, lá no livro de Êxodo, na alimentação milagrosa do deserto. Foram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que comeram e se fartaram. E aí, eu acho interessante, ainda sobraram 12 cestos. Um cesto para cada discípulo. Alguns dizem um cesto para cada tribo de Israel. Mas como eu acho que tem mais a ver os 12 discípulos, mas isso não importa. O que importa é que sobraram e eles se fartaram e até os cestos apareceram, porque até então não tinha cesto. Deus providenciou até 12 cestos. É impressionante isso. Mas ele aqui, ele nos ensina um princípio para não desperdiçar, porque ele sabia que tinha sobrado ainda pão. Por isso ele fala, pega os cestos para que nada se perca, nada pode se perder daqui. Isso me mostra que, assim, nada das bênçãos de Deus para a nossa vida pode se perder. Nada. Nada. Então, se ele multiplicou aquele pão, se ele deu aquele pão para aquelas, sei lá, 15, estou chutando, 15.000, porque eram 5.000 homens, aí eu penso crianças e mulheres. Ele multiplicou peixe, mas ele não queria que fosse desperdiçado nada. Porque a gente não pode desperdiçar as bênçãos que Deus dá a cada um de nós. E Ele já nos deu muitas e muitas e muitas bênçãos. E a cada dia Ele quer continuar nos dando bênção. A pergunta de Jesus no versículo 5 reflete a indagação de Moisés no deserto em Números 11, 13, que diz, de onde eu poderia obter carne para todo esse povo? Havia uma indagação, o povo no deserto estava aflito, como vamos comer aqui num deserto? E Deus providenciou, não sei falar esse nome, codornizes, e providenciou maná, e caía do céu todos os dias. Todos os dias. E aí está escrito, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que da terra fazes produzir o pão. Ele produz o pão e Ele nos dá o pão. A Glaucia estava agora orando pelas pessoas que estão em dificuldades, desempregados. Ele vai providenciar o pão. Ele vai prover, porque Ele é o Deus da bênção. Ele é o Deus da fartura. Mas não uma fartura para você se desperdiçar, não uma fartura para você esbanjar, não uma fartura para você se ensoberbecer, não, é fartura dentro das tuas necessidades. Ele é o que provê. E no versículo 11, Jesus ele nos ensina duas coisas. Dar graças antes que o milagre aconteça. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas é lindo aprender isso, porque antes dele multiplicar, ele já deu naqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele já mostrou ali, ele já deu graças a Deus por aquilo que Deus ia fazer através dele. E sempre dar graças por cada alimento que comemos, como sinal de gratidão a toda provisão dada por Deus. A gente tem o hábito de orar na hora das refeições, mas às vezes a gente acaba que ora meio mecanicamente, Senhor, abençoa, obrigado e acabou. Mas a gente tem que agradecer com um coração grato mesmo. Senhor, o Senhor deu essa comida para mim. O Senhor fez com que eu pudesse pagar a minha conta de luz. Te dou graça pelas contas pagas. Te dou graça por onde eu moro. No final, inclusive, eu quero agradecer. Isso, não vou agradecer por isso. Eu quero orar. Eu estava assim, querendo que a Ingrid orasse, mas ela não orou. Mas eu não posso esquecer de orar, porque nós temos muitos desabrigados no Rio de Janeiro com a chuva de ontem. Nós temos pessoas não só desabrigadas, mas enlutadas, que perderam tudo. Que essas pessoas possam ter a provisão de Deus e possam ter seus corações consolados pelas perdas, né? Por enquanto, 4 mortes. Hoje eu chorei quando teve uma morte de uma criança de 4 anos, gente.
É muito triste ver, às vezes, o que acontece. Mas Deus é o Deus de toda provisão. E Deus é o Deus de todo consolo. E Ele quer consolar a mim e a você. Ele quer consolar cada... Obrigada, meu diácono amado. Ele é o mais maravilhoso. O diácono mais maravilhoso. Eu não sei quanto aos outros, mas esse é o melhor. Então, Deus, Ele é o Deus da bênção. Ele é o Deus que multiplica quando é necessário. Ele é o Deus que nos alimenta, não só do pão físico, que é muito importante, mas do pão espiritual. Qual é o nosso pão espiritual? É isso aqui, ó. É isso aqui, é a Bíblia. A Bíblia é o nosso pão espiritual que tem que ser comido, digerido e mastigado todos os dias. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias, porque é ela que vai nos alimentar espiritualmente. Jesus é o pão que desceu do céu para nos alimentar. Tanto fisicamente, tanto para o nosso corpo, para as nossas necessidades. É interessante que lá em Joel fala assim, que Deus nos abençoaria com o trigo, com o cereal, que é a mesma coisa com o cereal, com o vinho e com o azeite. Gente, somos três, nós somos um só, mas nós temos o corpo que precisa do cereal, nós precisamos de alegria que o vinho representa para a nossa saúde emocional, e nós temos o óleo da unção, vinda do Espírito Santo, para nos alimentar no nosso espírito. Né? E é promessa de Deus que nós temos que reivindicar. Não reivindicar como se Deus tivesse alguma obrigação, mas como é promessa, Senhor, que venha o cereal sobre a minha vida, que venha o vinho sobre a minha vida, que venha o azeite sobre a minha vida, para que eu possa ser nutrido, tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. E o quinto milagre é muito interessante. Está lá em João 6, 16, 21. É porque eu já ouvi tanta coisa. Eu mesma, quando li a primeira vez isso, eu briguei com Pedro, mas, gente, Pedro é sensacional. Diz assim, ó, versículo 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram com medo, mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenha medo. Então, eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Porém, no texto correlato, lá em Mateus 14, de 27 a 32, é relatado que Pedro, na sua impulsividade, na sua ousadia, foi ter com Jesus e também andou sobre as águas. Ele disse, eu também quero ir. Aí Jesus vem e Pedro foi. Mas é interessante, porque aí quando Pedro vê o vento soprar, ele tem medo e começa a afundar, né? Mas eu acho interessante essa passagem, porque, assim, eu já vi muita gente criticando Pedro, que absurdo, não teve fé. Mas eu nunca andei sobre as águas, vocês já andaram sobre as águas? Então, ele teve mais fé do que eu tenho. Então, é porque a gente, às vezes, é mais fácil criticar o outro, né? Imagina, se eu nem andei sobre as águas, eu vou criticar porque ele afundou, por favor, né? Então, os milagres vão se seguindo. E esse texto mostra que Jesus está acima de todos os obstáculos e que nós podemos, com Ele, também andar acima de todos os obstáculos, de todos os problemas, de todas as dificuldades. Né? E Pedro, e é linda essa passagem, que eu acho maravilhoso, porque ele começa a afundar porque ele olhou para as circunstâncias. Então, muitas vezes, nós afundamos na nossa fé porque a gente olha mais para as circunstâncias, mais para os problemas, mais para as adversidades do que para o próprio Jesus. Então, aí, quando a gente olha, a gente começa a afundar na nossa fé.
E Jesus, com seu braço forte, é tão linda a misericórdia e o amor de Deus. Gente, quem segue a Jesus tem que ter esse amor e tem que ter essa misericórdia, porque ele, quando ele fala, Senhor, salva-me, a primeira coisa que Jesus faz é pegar Pedro e colocar no barco. Ele pega Pedro pela mão e coloca Pedro num lugar seguro. Só depois é que ele repreende Pedro, mas com a sua doce voz pergunta, Pedro, por que tu duvidaste? Né? Porque foi na hora da dúvida é que ele começa a afundar. E nós não podemos, nós não temos que criticar Pedro, mas nós temos que aprender a não duvidar. Porque às vezes Deus fala isso conosco, Sandra, por que o senhor está duvidando? Por que essa lágrima? Não sou eu que vou fazer. Eu já não te disse que a peleja é minha, então enxuga as lágrimas. E ele fala isso para cada um de nós, para nós não afundarmos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, com toda a sinceridade e verdade do meu coração. Todas as vezes que eu prego a palavra de Deus, eu prego primeiro para mim. Eu prego na hora que eu preparo e prego na hora que eu estou pregando. Porque muitas vezes eu também já afundei, muitas vezes eu também já me desesperei, muitas vezes eu também não vi solução. E Deus olha para mim e diz assim, mas como assim? Por que está duvidando? Mas primeiro Ele coloca a gente no lugar seguro, para a gente realmente não sucumbir. Gente, o amor de Deus é maravilhoso, porque quando Deus olha para a gente, Ele olha com amor. E quando olhamos para as circunstâncias e deixamos que a nossa fé diminui, a gente começa a submergir, a gente começa só a olhar para as lutas, só para os problemas, só para os desafios. E a única chave que nós temos é olhar para Jesus e nunca duvidar. Tem uma outra passagem bíblica que a gente não vai ler, porque assim, nem tem a ver com os milagres, né? Mas lá em Apocalipse 5, é lindo aquilo, porque assim, João estava ali e Deus manda que ele pegue, desate os selos, os 7 selos ali do livro, e João começa a olhar em volta, e ele começa a chorar muito. João começa a chorar muito, e aí um ancião fala assim, por que você está chorando? Olha para o trono. Aí quando o João olha para o trono, vê o quê? O Cordeiro de Deus, o único digno de abrir os selos, aleluia. Então é para o trono que nós temos que olhar, Sandra, é para o trono que você tem que olhar, Gláucia, Dani, Ingrid, todos aqui, é para o trono que nós temos que olhar. É para o trono e somente para o trono. Há coisas na nossa vida que a gente tem que chorar mesmo. Todo mundo me conhece, né? Só chorona morre, né? Quem é a chorona morre da igreja, Sandra, choro por tudo. Mas choro de alegria, gente, já chorei até de cansaço. Eu choro mesmo, e choro sem constrangimento, porque Jesus chorou na frente de todo mundo, sem ser constrangido, e sem ficar constrangido, por que eu não posso chorar? Então, mas há coisas, assim, há tristezas, há calamidades que você tem que chorar mesmo. Mas há outras que você nem precisava ter chorado, era só olhar para o trono. É só olhar para Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Jesus sabe. Então, a gente não pode tirar o nosso olhar do trono de Deus. Pedro tirou o olhar de Jesus, ele olhou para o vento, por isso foi afundando. E nós, por mais que a gente, eu diga que a gente não tem que criticar, a gente não pode olhar para o vento, a gente não pode olhar para a tempestade. E eu sei bem, não sei bem o que é isso, mas assim, eu já passei por uma tempestade de vento no mar. Então, eu sei que é brabo mesmo, né? Ali naquele barquinho da Socorro, lá no Oceano Atlântico, e era doido. Eu só vi os buracos do mar. Eu falei, bom, então tá, né, Senhor? Então cuida das minhas filhas, não vou sair daqui vivo. Foi escurecendo. Aí eu falava assim, mas assim, a canoa não tinha iluminação. Eu falei, mas assim, outra canoa pode bater, porque é tudo escuro. Guiné-Bissau já não tem luz elétrica, só uma luzinha no porto. Ali, lá no fundo, só vi aquela luzinha que eu achava que ia chegar logo. Demorei
5 horas para chegar na luzinha. Aí eu falei, bom, se vier outro, bate e acaba. E seria uma ironia, porque eu sempre disse, porque meu apelido já foi Peixinho, eu aprendi a nadar com 4 anos de idade. E aí eu disse assim, não, afogada eu morro, sem nadar. Aí eu falei, ai, meu Deus, que soberba. Eu morro, sim, se eu cair nesse mar, eu morro, porque eu não vou conseguir nadar. Eu posso tentar boiar, Não, Senhor, não esquece que eu digo perdão, mas tudo bem, Senhor, eu sei para onde eu vou, cuida das minhas filhas, a Ana Tereza ainda era começo de adolescência. Cheguei ao porto. 2007 aconteceu tudo de novo. Todo mundo sabe dessa história. 2007 aconteceu tudo de novo. Aí eu falei assim, não vou ficar, não vou. Está acontecendo tudo de novo. O barco, pá, e batia, e batia. Eu falei, não. Peguei uma bolsona que estava assim, botei assim no fundo da canoa, fiz de travesseiro. Falei, eu vou fazer que nem Jesus, que dormiu na tempestade. Ponto final. Eu não sou a imitadora dele, eu não sou a cristã que segue Jesus. Acabou. Se tiver que perecer, eu não vou nem ver eu morrendo. Mas se Jesus quiser me guardar, eu não vou ficar... Eu tremia, nesse primeiro ano, eu tremia de medo. Eu não sabia se era medo ou frio, era tudo junto, porque estava de noite. Faz muito calor em Guiné-Bissau, mas assim, de noite, no mar, eu sentia muito frio. Mas eu tremia também de medo. Aí, em 2007, quando eu acordei, já estava no porto. Eu falei, oh, glória. Aí, quando eu fui em 2013, não teve tempestade, porque eu passei na prova. Primeira vez fui reprovada, a segunda vez eu passei na prova, então está ótimo. Agora, por quê? Porque quando a gente tira o olhar do trono, a gente tem medo, muito medo e muito pavor. Então, a nossa fé começa a afundar. Isso que a gente não pode deixar acontecer conosco. O 6º milagre está lá em João 9, vamos ler de 1 a 11, que é a cura de um cego de nascença. Esse milagre é fantástico, porque há muitos sinais que mostrava, é importante a gente pensar isso, na época de Jesus, tinham aparecido muitos falsos messias. Então, por isso que se criou essa ramificação da liderança da religião judaica, que eram os fariseus, que eram os doutores da lei. E eles é que tinham que examinar ali se era o Messias, se não era o Messias. E já tinha havido muito falso Messias, mas uma das provas de que quem realizasse aquele sinal, aquele milagre, era o Messias, uma delas era a cura de um cego de nascença. A outra era ressuscitar morto, que a gente vai ver na ressurreição de Lázaro. Então, assim, os fariseus não tinham motivo de duvidar, porque eles sabiam que esses sinais tinham que acontecer para o Messias. Os falsos Messias nunca fizeram isso. Então, é normal que eles ficassem vendo o que Jesus fazia e o que deixava de fazer. Mas eles tinham que saber que Jesus era o Messias. Mas aí é uma outra história, porque a gente não sabe o ponto porque Jesus precisava ir para aquela cruz, né? Então, se todos acreditassem em Jesus, ele não iria para a cruz, aí coitadinho de mim, coitadinho de cada um de vocês. Então, mas isso aí é uma outra discussão teológica profunda. Mas, vamos lá. João 9, de 1 a 11. Então, Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram,
como foram abertos seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Os 41 versículos desse capítulo 9 falam do episódio de Jesus ter curado um cego de nascença. Se for continuar, vai continuar falando sobre esse tema. E isso demonstrava, como eu falei no início, a sua messianidade. Isso provava que Jesus de Nazaré, aquele que havia nascido em Belém, aquele que vinha da raiz de Davi, aquele era o Messias, o Cristo, que todos esperavam desde lá de Gênesis. Jesus, a luz do mundo, concedeu visão a um homem que nunca havia visto a luz, porque era cego de nascença. Do mesmo modo que os amigos de Jó, os judeus pensavam equivocadamente, erroneamente, que toda desgraça era um ato punitivo de Deus por causa de algum pecado. Vocês se lembram de Jó? Que os 3 amigos, ó o dedinho, acusavam, o que você fez, o que você não fez, não é possível que esteja acontecendo tanta calamidade na tua vida sem que você tivesse pecado. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, você vê que durante tantos anos e gerações, e eu acho que até hoje acontece. Eu me lembro de um pastor que, há muitos anos atrás, eu era nova convertida, e ele perdeu o filho dele. O filho dele. E as pessoas todas acusaram, não, tem pecado no meio disso, tem pecado no meio disso. Né? O Asaf Borba, ele conta esse testemunho também, porque ele tem uma filhinha especial, e ele conta esse testemunho dizendo que muitas pessoas olhavam para ele, para a esposa dele, tem alguma coisa, né? Porque se é de Deus, tem que ser tudo perfeito, porque Deus é perfeito. Né? Esquecem dos versículos que diz que a gente vive no mundo onde jaz o maligno e que, por causa do pecado, entrou a morte, a enfermidade, todas as desgraças do mundo. É consequência lá de trás. Mas não, né? E Deus aqui diz assim, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Então, é evidente que muitas das nossas dores e problemas são consequências, às vezes, dos nossos erros. Os nossos erros têm consequências, os nossos pecados têm consequências, mas cada caso tem uma causa diferente. E eu não sou ninguém, nem nenhum de vocês, para apontar o dedo para dizer assim, aconteceu essa desgraça, então é porque tem pecado. Não, a gente não pode fazer isso, a gente não deve fazer isso, porque isso não agrada ao Senhor. Jesus não está rejeitando a doutrina bíblica do pecado original, lá, como eu falei, lá de Adão e Eva, que ensina que todo sofrimento humano está ligado à desobediência de Adão e Eva. Porém, ele está dizendo que para ninguém ficar julgando ninguém. Ele está dizendo que aquilo ali era para, no momento certo, glorificar o nome de Jesus. Glorificar o nome de Deus. Os judeus só consideravam 2 opções, ou os pais ou o próprio homem. E Jesus oferece uma terceira opção, para que a glória de Deus fosse manifesta. Muitas coisas acontecem na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste, mas para isso a gente tem que focar ali, focar no trono, focar em Jesus. Então, tais como os de Jó, alguns de nossos sofrimentos têm o propósito de demonstrar a glória de Deus, quer por nossa perseverança em suportar os problemas, quer por uma cura milagrosa, como foi esse caso, que é por um sinal assim sobrenatural. Isso sim é o sobrenatural de Deus, curar um cego de nascença. Deus, em sua infinita sabedoria e providência, faz às vezes uso do sofrimento, da aflição de alguém para alcançar propósitos salvadores. Contudo, esses propósitos nem sempre são revelados a nós. Mas nós temos a garantia de Deus de que o seu objetivo com nossas aflições sempre é bom. Eu lembro
de um dos piores momentos da minha vida, onde eu fui me aconselhar com uma amiga minha, uma mulher de Deus, e ela vira para mim e diz isso. O que está escrito em Romanos 8, 28? É lógico que eu sabia de cor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse versículo é muito consolador para os nossos corações. Porque, assim, não é que Deus faça aquilo, mas Ele, diante da aflição, diante do problema, diante do sofrimento, da adversidade, Ele vai fazer o bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. Alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa eu vou ter que passar para me render mais ao Senhor. Eu não sei, cada caso é um caso mesmo. Mas sempre o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida são propósitos. Aí eu vou lá para Jeremias 29. Eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, esses são os planos de Deus para nós. Jesus empregou vários métodos para curar as pessoas, nos ensinando que cada situação há estratégias diferentes. Para uns, ele impôs a mão e acabou, ficou vendo. Para outros, fez um lodinho lá, uma coisinha assim, acho até meio nojentinha, né? Mas tá bom, Jesus é que fez, saliva com pó da terra, botou lá, acabou, vai se lavar. Vai enxergar tudo quando sair do tanque de Siloé. Então, para cada estratégia, para cada problema, Deus dá uma estratégia diferente. Ele nos mostra isso, porque para cada um, Ele não curou todos da mesma forma. Para cada um, Ele teve uma ação diferente. Aqui Ele faz uso do próprio pó da terra para fazer um lodo. Mas Ele também toca no cego, dando àquele homem a sensação do envolvimento de Jesus com ele. Eu acho muito interessante, Jesus, Ele se envolve conosco. Ele toca no homem. Não faz parte daqui dos 7 milagres de Jesus, do livro de João, mas é impressionante Ele tocar no leproso. Ele tocou nos leprosos. Lepra ainda é. Quer dizer, hoje tem cura, na época nem cura tinha, mas é muito contagiosa, você não podia pegar, não só porque, segundo a lei de Moisés, você ficava cerimonialmente impuro, como era uma coisa contagiosa. Então, uma pessoa com lepra ficava isolado, porque assim, imagina a alma, eu penso logo na alma das pessoas, como, além da enfermidade, como a solidão, o abandono, o desamparo. Jesus toca no leproso, Jesus tocou nesse homem. Ele toca porque Ele se envolve, Ele quer dizer assim, eu sou contigo, eu te amo. É o que Jesus nos diz. A transformação daquele homem foi tanta que as pessoas nem acreditavam se tratar do mesmo homem. À medida que a história se desenrola, o homem curado se move em direção à fé. E ele nem sabia onde Jesus estava, mas adiante afirma. Se a gente for ler, né, o restante do capítulo, ele afirma que Jesus era um profeta. E, posteriormente, questiona a acusação de que Jesus era um pecador, porque aí, óbvio, que os fariseus acusavam Jesus e eles estavam sempre acusando Jesus. E, finalmente, após um novo encontro com Jesus, o reconhece como Messias e o adora. Ele reconheceu que quem curou ele era o Messias. Os fariseus hipócritas, em vez de reconhecerem nessa cura um ato da graça de Deus, passaram a questionar a observância do sábado. Daí é sempre a coisa do sábado, a coisa da religiosidade. Ontem eu preguei sobre isso, né, para a gente desconstruir a religiosidade. Aí, em vez de ficar feliz com o homem que tinha ido lá no tanque de Betesda, não, foi no sábado, que o homem carregou o leito. Aí aqui, sábado. E parece que Jesus só gostava de curar no sábado, para os fariseus ficarem. Aí foi colher milho, porque estava com fome, com os discípulos. Colher milho no sábado. Enfim, os hipócritas estão sempre olhando para coisas sem importância, ao invés de olharem para Jesus, que é quem importa na nossa vida. Né? Mais uma vez, os hipócritas eles não deram importância ao que realmente mostrava que eles não tinham compaixão, que eles não tinham amor. Eles sabiam a lei de cor e salteado, mas não tinham amor. E Deus é o Deus do amor. Jesus ensinou o tempo todo o amor para cada um de nós. Então, assim, eles não conseguiam enxergar isso. E aí interrogaram os pais do cego, e aí
a história se desenrola. Mas aquele homem, ele responde aos fariseus, demonstrando toda a sua fé. Que ele, sim, era cego de nascença e foi curado por nada mais, nada menos do que pelo Cristo, aquele que viria. Então, nesse episódio, Jesus revelou o impacto da sua vinda. Aqueles que pensavam ter um discernimento maior sobre as coisas de Deus, eram, na verdade, cegos espirituais. Por isso que Jesus fala, eu sou a luz. Quem é que... Eu trago a luz para o cego. E aí a gente tem que pensar nos cegos espirituais. Sou eu que sou a luz do mundo, que vou trazer a luz para quem está cego. Paulo ficou cego quando teve uma experiência com Jesus. E quando Paulo voltou a enxergar, já não olhou com o olhar, com os olhos do Saulo, aquele fariseu que perseguia a igreja. Ele olhou já com os olhos de Jesus. Ele olhou, passou a enxergar com a luz de Jesus. Então, é o Espírito Santo de Deus que abre os nossos olhos, que abriu os olhos daqueles que estavam cegos espiritualmente, conduzindo eles à fé. A primeira vinda de Cristo não iniciou o juízo, mas confrontou a todos a se posicionarem contra ou a favor de Jesus. Até a segunda vinda de Jesus, ainda vivemos na era da redenção, durante o qual os cegos podem ver e os mortos na transgressão são regenerados para viver em novidade de vida. E o sétimo e último milagre, que para mim é o maior deles, eu acho que para todos nós, é a ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler João 11, do 1 ao 44, é muita coisa. Eu vou ler só umas partezinhas, né? A gente sabe da história, Lázaro ficou doente, todo mundo falou para Jesus ir lá para curar Lázaro. Ele se demorou, porque ele sabia o que ele ia fazer. E aí, Marta e Maria ficaram meio assim tristes, porque Jesus não foi. E aí, quando Jesus chegou, diz assim, João 11, né? Do 20 ao 27. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei tudo, quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí vai se desenrolando, Maria chega perto dele, e depois do 39 ao 44, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o defunto, onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, te dou graças por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo disse isso, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. E o morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. É algo, realmente, porque não é morreu e ressuscitou. Não, já havia 4 dias, ele realmente já estava cheirando mal. Realmente a carne dele já estava podre, já não tinha mais jeito. Mas Jesus sabia o que ia fazer. O milagre da ressurreição de Lázaro é o clímax de todos os sinais precedentes pelos quais a glória de Deus vinha sendo revelada por meio de Jesus. Nesse episódio, até mesmo a morte, que é o último inimigo
da humanidade foi derrotada por aquele que é a ressurreição e a vida. No entanto, até mesmo esse sinal glorioso dividiu aqueles que o testemunhavam em 2 grupos, os que creram e os que rejeitaram a glória revelada por causa dessa rejeição, decidiram matar Jesus. Ou seja, Jesus não negou que Lázaro estaria morto por 4 dias, mas sim que Lázaro não permaneceria morto. No Novo Testamento, a morte é frequentemente usada, né, como dormir, mas, na verdade, morreu, né? Está dormindo, está morto. Então, a gente pode ver que, num milagre como esse, seria para toda a cidade, para todas as pessoas pularem de alegria e perceber e reconhecer que Jesus era o Messias. Mas, ainda assim, houve hostilidade por parte de alguns. Isso me diz que aquilo que você não quer crer, porque você decidiu não crer, não adianta argumento. Você pode usar o argumento que for. Pode haver o sinal que for, que foi o que aconteceu, que você não vai acreditar. Né? E é incrível, porque, assim, Jesus não é apenas a fonte e o sustentador da ressurreição e da vida, mas ele também está intimamente ligado com um propósito. Num sentido real, a ressurreição e a vida dos cristãos são a ressurreição e a vida do próprio Jesus. Marta faz a declaração que, tudo bem, eu sei que vai ser no último dia, mas Jesus queria que ela cresce mais. Se tu creres, verás a glória de Deus. Creia só, aliás, é mais bonito, que ele fala assim, creia somente. Creia somente, e verás a glória de Deus. Então, a tristeza de Marta e Maria, como a das pessoas ao redor, deixou Jesus comovido. É interessante isso. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas Jesus chorou na frente de todo mundo. Por que Jesus chorou? Sabia que ia ressuscitar. Não era por causa da morte de Lázaro, mas ele se compadeceu da tristeza das suas amigas, Marta e Maria. Jesus, ele nos ensina aqui a termos empatia, a sofrermos a dor do outro, a sentirmos os sentimentos do outro. Jesus nos ensina a empatia. Ele chora por compaixão das suas amigas. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina muito. E o versículo 39, que a gente leu aqui, né, que fala, tirai a pedra. Esse versículo é um convite para os seres humanos fazerem o que está a seu alcance. Ainda que uma obra sobrenatural esteja sendo realizada, tem coisas que nós temos que fazer. Porque antes do milagre ter acontecido, Jesus, mais uma vez, como na multiplicação dos pães e dos peixes, ele primeiro deu graças. Primeiro ele eleva suas mãos para o Pai dele e dá graça por aquilo que Deus ia fazer. Jesus queria que as pessoas presentes testemunhassem que a voz de Deus pode ser ouvida até por um morto e que ele tem o poder da ressurreição. Nós temos que crer isso de todo o nosso coração. A sua ordem que dá vida aos mortos é uma ilustração vivida do chamado de Deus para dar vida espiritual àqueles que estão mortos pelo pecado. Nós oramos aqui, a Ingrid orou aqui, por aqueles que vão para o carnaval, vão participar da festa da carne, e a gente sabe que acontecem coisas que nem quero falar. Eu sei porque eu já participei muito de carnaval antes da minha conversão. Desfilei até em escola de samba. Né? E quando Deus se revela a mim, isso tudo acaba. Até porque eu me alegrava muito naqueles 4 dias e 4 noites. E quando chegava a quarta-feira de cinza, eu entrava em depressão. Porque só daqui a um ano... Por quê? Porque eu estava vazia, porque não era uma alegria de verdade, não era uma alegria verdadeira, era uma alegria falsa, era uma alegria que não preenche o vazio do nosso coração, porque a gente sabe que só Deus preenche o vazio do nosso coração. Então, Deus aqui quer
ressuscitar os mortos espirituais. Ele está dizendo, vem para a vida. E aí, isso pode ser uma oração de cada um de nós. A gente pode dar ordem aos mortos espirituais que a gente conhece. Fulano, vem para a vida, sai da morte. Porque Jesus é o Deus da vida. Isso a gente pode fazer com cada pessoa que a gente ora para que se converta. A ressurreição de Lázaro é o 7º sinal messiânico mais importante de Jesus no Evangelho de João. E esse milagre registrado somente em João antecipa a própria ressurreição de Jesus, que o revela como ressurreição e a vida. Então sabemos que um dia vamos ressuscitar definitivamente, porque Jesus nos mostrou isso, porque ele venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Mas, porque Lázaro foi ressuscitado, mas depois morreu. Mas a ressurreição do último dia, ela é definitiva. Mas ainda assim, Jesus nos ensina que nós podemos e devemos chamar aqueles que estão mortos no espírito, que estão mortos para a vida de Deus, vivendo uma vida do mundo. Nós podemos chamar, vem para fora. Vem para fora, sai desse túmulo, sai dessa morte, porque Deus é o Deus da vida. Então, eu quero encerrar esse momento, né, orando para que a gente possa, todos os dias das nossas vidas, aprendermos com os milagres de Jesus. E Jesus, a gente não pode esquecer que lá no livro de Marcos, e em todos os evangelhos, mas no livro de Marcos isso é muito presente, lá no último capítulo, no capítulo 16, que Jesus disse para os discípulos, e hoje nós somos os discípulos, que os sinais nos acompanhariam. Então, nós temos que clamar pelo poder de Deus nas nossas vidas. A gente não tem que querer o poder do mundo, o poder social, o poder político, o poder financeiro. Não é esse poder que nós temos que buscar. Nós temos que buscar o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Nós temos que buscar esse poder para que nós possamos apresentar sinais e maravilhas, porque Deus quer ser glorificado na minha vida, na tua vida, pelos sinais e maravilhas que nós podemos ser usados pelo Espírito Santo a fazer. Jesus nos comissionou para isso. Que os sinais e as maravilhas iriam acompanhar aqueles que crescem. Nós temos que buscar esse poder. Esse poder a igreja tem que buscar. O poder do Espírito Santo para curar, para expulsar demônios, para todas as coisas, para que se algo mortífero nos picar, não vai nos fazer mal algum. Esse sinal, essa maravilha, esse milagre é que nós temos que buscar da parte de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te entrego essa palavra, te agradecendo por esse estudo, e que nós possamos aprender com teu Filho Jesus, Pai. Que nós aprendamos a tomar posição diante de Ti, buscar o Teu poder, buscar os Teus dons, buscar a Ti em primeiro lugar, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos encoraja a andar sobre as águas, a Tua palavra nos encoraja a impor as mãos para os cegos fisicamente, mas também para os cegos espirituais, para que eles enxerguem pela Tua luz. A Tua palavra nos encoraja a te dizer, vem para fora quem está morto. Ó Pai, nos ensina a termos ousadia, nos ensina a olharmos para Ti na hora da adversidade, para nunca tirar o nosso olhar do Teu trono. Venha nos abençoar e venha nos guiar no Teu caminho, que é um caminho eterno. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos